Então agora vamos ver como fica um circuito onde a gente tem as cargas em triângulo. Vamos começar aqui pelo circuito triângulo-triângulo. Circuito triângulo-triângulo, então a gente vai ter aqui alimentação em triângulo e cargas em triângulo também. Então está aqui a alimentação, né? Isso aqui alimenta as cargas que também estão aqui organizadas em triângulo. A carga eu me refiro aqui, né, ao motor lá, por exemplo, como que está fechado as bobinas desse motor, né? Então eu tenho isso aqui. Aí, né, se eu estabelecer aqui os potenciais, se aqui eu chamar de A, aqui eu chamar de B e aqui eu chamar de C, o que eu tenho? Eu tenho VAB, VAB, VBC e aqui eu tenho o VCA. As cargas, então aqui eu tenho um ZA, aqui eu tenho um ZB e aqui eu tenho um ZC. Quais são os níveis de tensão que eu tenho quando a carga está aqui em triângulo? Então, se eu pegar esse VAB aqui, no caso, é essa tensão. Qual é a tensão que está na carga ZA? É exatamente o mesmo potencial, porque ó, o A está aqui, o B está aqui e o C está aqui. Ó, basta seguir o caminho aqui. Ó. Então, qual é a tensão que está aqui em cima do meu ZA? É o próprio VAB, que é exatamente esse potencial aqui. No meu ZB é o próprio VBC. E no meu ZC é o próprio VCA. Então, isso é uma característica quando a gente tem cargas em triângulo. A tensão aqui de linha, né, entre dois potenciais, é igual à tensão de fase, porque é igual à tensão que está em uma carga. Tudo bem? Então, quando a gente está com cargas organizadas em triângulo, tensão de linha é igual tensão de fase. Quando a carga está em estrela, não, né? A gente tem dois níveis possíveis, o de fase e o de linha. Carga em triângulo, não, somente um nível de tensão. Então, tensão de fase é igual a tensão de linha. Agora, se eu analiso aqui corrente elétrica, correntes de linha, IA, IB e IC. IA, IB e IC. Quando a gente está em estrela, esse IA que vem aqui da alimentação, que é uma corrente de linha, é a mesma que passa na carga e vai embora. Por isso a gente diz que são iguais, corrente de fase e linha. Agora, quando as cargas estão assim em triângulo, se eu analisar aqui, ó, não é um nó? No potencial aqui é um nó. Então chega esse IA aqui e ele encontra com outras correntes que também fazem parte aqui do circuito, né? Então a única definição que eu tenho aqui, assim que eu começar o exercício, é a tensão na carga e a impedância dela. Quando a gente tem tensão e impedância, o que dá para calcular? Dá para calcular a corrente, certo? Mas se eu fizer assim, ó, qual que é a tensão que está no ZA? Não é o VAB? Qual que é a tensão que está aqui no VBC? Não é no ZB, não é o VBC? Qual tensão está no ZC? Não é o VCA? Sim, né? Ó, aqui eu tenho um VCA. Aqui eu tenho um VBC. E aqui eu tenho um IAB. Um VAB, né? Aqui eu tenho uma tensão VAB. Sim, é a tensão nas cargas. Então, se eu fizer, ó, VAB dividido por ZA, quem que eu vou encontrar? Deixar limpo aqui. Se eu fizer a tensão ali dividido pelo ZA,
Então eu vou encontrar a corrente que passa aqui no ZA. E é uma corrente que flui do potencial A para o B. Então a gente chama ela de IAB. Da mesma forma, se eu fizer, né, o VBC pelo ZB, eu vou achar um I, uma corrente que flui do ponto B para o ponto C. E se eu fizer o VCA dividido pelo ZC, né, essa tensão aqui, VCA pelo ZC, eu vou encontrar a corrente que flui do ponto C para o ponto A. Então, eu vou achar aqui um ICA. Bom, são correntes que passam somente na carga. O IAB só passa aqui, o IBC só passa aqui, e o ICA só passa aqui. E aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho outro nó, e aqui eu tenho outro nó. Então, nesse caso, corrente de linha não é igual corrente de fase. Aqui, ó, IAB, IBC e ICA são correntes de fase, porque elas passam somente na carga, tudo bem? Agora, IA, IB e IC, essas vêm da alimentação, então elas são correntes de linha. Né? É importante saber identificar. Então, passou na carga é de fase. Essa que veio aqui da alimentação, de linha. Bom, e para equacionar isso? É basicamente aquilo que eu demonstrei para vocês vetorialmente lá quando a gente deduziu a fórmula da tensão. Só que lá resulta, né, a hora que você muda o vetorzinho, para mais 30 graus. Aqui não. Aqui corrente de linha é igual a raiz de 3, corrente de fase, e retira 30 graus. Lá adiciona, né? Tensão de linha, raiz de 3, tensão de fase, adiciona 30. Aqui, retira 30. E essa relação só vale para a corrente. Então, olha só. Cargas em estrela, corrente igual, tensão diferente. Cargas em triângulo, tensão igual e corrente diferente. Então, essa aí é basicamente a diferença, né, entre a organização dessas cargas. Então, na próxima, a gente faz um exemplo aqui com valores.